A imitação, ou a palavra que a gente conhece mais, né, o discipulado. O discipulado é algo importante. É o meio pelo qual a fé ela passa da doutrina para a santidade prática dentro da comunidade dos crentes. É o meio pelo qual a fé passa da doutrina para a santidade prática. Não é o que causa isso. Quem causa isso é o Espírito Santo, que pega a palavra de Deus e aplica no nosso coração. Mas o discipulado, a imitação, seguir o exemplo, que é o que Paulo está pedindo para eles fazerem aqui, é como numa comunidade os irmãos aprendem como que é viver esse jeito celestial. Como é que faz? Como que todas essas doutrinas que eu escuto aqui todo domingo e todo sábado, como que isso se transforma na minha segunda-feira? É isso que Paulo estava falando aqui. Ele falou a doutrina primeiro e falou, agora vocês imitem como eu vivi entre vocês. E eu vou ler 2 textos da Escritura que mostram Paulo fazendo isso na prática. Lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6, vamos abrir lá. Porque Paulo, ele não era um conferencista e nem um youtuber. Dificilmente você vai ver Paulo passando num lugar assim, rapidamente, assim, vai lá, dá uma pregação e some. Quando ele passava, quando a circunstância exigia uma certa pressa, ele deixava outros irmãos lá. Lembra de Tito? Lembra de Timóteo? Vai indo, a lista é grande. Para quê? O que esses irmãos faziam lá? Eles iam mostrar como que é viver de uma maneira digna do Evangelho. Eles iam pegar a pregação de Paulo e agora viver com eles. E Paulo fez isso lá em Éfeso, ele ficou um tempão lá. Muito tempo, ele alugou lá um lugar para ensinar os irmãos. E vamos ver o que ele fez lá em Tessalônica. Capítulo 3, versículo 6. Ele fala, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós lhe ordenamos que se afastem de todo irmão que vive ociosamente e não conforme a tradição que receberam de nós. Viu? De novo ele falando aqui, ó, se afaste desses irmãos, que eles não estão vivendo de acordo com a tradição que vocês receberam, do jeito que a gente ensinou vocês. E o que esses irmãos faziam aí? Nada, né? Eles viviam ociosamente. Eles falavam, ó, irmãos, se afastem de todo irmão que vive ociosamente. Aqui era a questão do trabalho. Pois vocês mesmos sabem como devem seguir o nosso exemplo. Como que deve seguir o nosso exemplo? Porque não vivemos ociosamente quando estivemos entre vocês. Como que Paulo ensinou? Como que se deveria trabalhar como um cidadão celestial? Como se deveria viver como um cidadão celestial? Não vivendo ociosamente e trabalhando. Aí ele continua aqui, ó. Quando eu vivi lá com vocês, eu não vivi ociosamente, eu não fiquei vagabundeando. 8. Nem comemos coisa alguma à custa de ninguém. Pelo contrário, trabalhamos arduamente e com fadiga, de dia e de noite, para não sermos pesados a nenhum de vocês. E ele faz essa ressalva. Não porque não tivéssemos tal direito. Paulo sabia que ele tinha direito. Lembra quando ele disse aos Coríntios? Trabalhador é digno do seu salário, aquele que prega o evangelho é digno de viver dele. Ele falou isso. Mas aqui ele não fez isso. Por quê? Para que nos tornássemos um modelo para ser imitado por vocês. Então você imagina aqui, lá em Tessalônica tinha um pessoal preguiçoso. Eles não trabalhavam
E eles tinham essa cultura de que o trabalho manual é muito, muito baixo, assim, fica trabalho braçal, o negócio é a mente, umas coisas mais elevadas. Eles tinham também uma cultura do patronato. Lá as pessoas achavam alguém para encostar. Eu resumi o que é essa cultura do patronato. Se na nossa linguagem, eu preciso arrumar alguém para eu encostar. Eu vou viver lá desse cara e vou ficar de boa. Era a cultura do patronato. Essa é a mente mundana, era a mente da época, a mente mundana. Mas Paulo falou, não, o jeito celestial de viver não é assim, não é encostado e nem vivendo ocioso. É trabalhando. Se você continuar aqui, ele vai falar, aquele que não trabalha, não come. Foi isso que ele estava ensinando. E como que ele ensinou isso? Ele ficou só falando? Ele viveu lá entre eles. O apóstolo Paulo, que tinha o direito de ser sustentado trabalhando de dia e de noite, para que aqueles irmãos lá ociosos e os outros que estavam vendo tivessem um exemplo para ser seguido. Como que uma pessoa no YouTube vai fazer isso? Um pregador do YouTube? Não faz. Um que vem assim, é o pregador especial, ele vem, prega e vai embora. O exemplo para ser seguido tem que ser vivido. A igreja tem que ver o irmão vivendo para falar, é assim que vive o reino de Deus. Para que nos tornássemos um modelo para ser imitados por vocês. Outro trecho, em Hebreus, capítulo 13. Hebreus 13, 7 diz assim, lembrem-se dos seus líderes, que lhes falaram a palavra de Deus. Era só para ouvir o que eles tinham falado? Não. Observem bem o resultado da vida que tiveram, imitem a sua fé. Imitem a sua fé. Esse observem bem o resultado da sua vida, está falando, observem bem o fim da vida deles. Sabe o que o autor de Hebreus estava falando aqui? Dos líderes, dos irmãos, dos hebreus, que já tinham morrido, perdido a cabeça, outros que já estavam para morrer. E ele lembra que a carta de Hebreus é uma carta para incentivar os irmãos a permanecerem na fé no meio das tribulações? E o que ele diz aqui? Ó? Olhem bem os seus líderes, aqueles que pregaram para vocês, vejam como que eles estão morrendo. Lembra do Tiago, como é que foi com ele? Lembra como eles viveram quando chegou na cara da morte? Lembra o que eles fizeram, o que eles estão fazendo agora, que eles estão quase para morrer? Observem bem, imitem a fé deles, faça igual. Outro exemplo, terceira carta de João, capítulo 1, versículo 9. Escrevi à igreja, mas Diótrefes, que gosta muito de ser o mais importante entre eles, não nos recebe. Portanto, se eu for, chamarei a atenção dele para o que está fazendo com as suas palavras maldosas contra nós. Não satisfeito com isso, ele se recusa a receber os irmãos, e impede os que desejam recebê-los e os expulsa da igreja. Tinha um cidadão muito orgulhoso lá. Versículo 11. Amado, João está escrevendo para Gaio. Amado, não imite o que é mal. João está falando ao Gaio, não imite o Diótrefes. O que ele está fazendo é mal. Não siga esse caminho. Mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus. E aquele que faz o mal nunca viu a Deus. Ele está falando, esse Diótrefes aí, ele nunca viu a Deus. Não imita ele. Como Paulo, a mente dele é terrena. Os irmãos perceberam o papel importantíssimo desse discipulado na igreja? E os presbíteros,
principalmente os presbíteros, os líderes, um dos papéis deles é esse. Por isso que o critério para se escolher um presbítero, lembra lá em Tito, é uma coisa alta. A linha para ser um presbítero, os requisitos, é uma vida dedicada ao Senhor, uma vida irrepreensível, como diz lá em Tito. Por quê? Porque o presbítero ele vai ser um modelo para a congregação. Ele vai ser alguém que os irmãos vão olhar para ele e ver como que ele está vivendo. Lá, é assim que vive. Ele prega no domingo e na segunda os irmãos estão olhando para ver como que ele vive. Para aprender. E alguns, infelizmente, alguns dizem que não imitam ninguém. Que nem seguem ninguém. Eu só sigo Cristo. Eu sou discípulo de Cristo. Não esse negócio de ficar tendo outro de exemplo, ver como que o Celso, como que o meu pai vive, né, na segunda-feira, aprender com ele. Não. Eu não sigo ninguém, eu só sigo Cristo. Ele dá aquele ar, né, de espiritualidade. Né? Eu não sigo homens, só sigo Cristo. Esse não é o modelo bíblico. Não é. Isso aí é só um orgulho disfarçado de espiritualidade. É o cara que não quer aprender com ninguém. Ele acha que ele é o bonzão, e então ele fala que ele só segue Cristo. Nenhum irmão é o bom o suficiente para ele aprender alguma coisa. Mas o próprio Senhor nos deixou homens como exemplo para serem seguidos. Não apenas no passado, mas também hoje em cada congregação. O que deve ser imitado? Muitas vezes a gente tende a imitar coisas que não valem nada. Vocês já perceberam? Né, pai? O pai ficou com dor na perna um dia, não levantou mais na hora dos louvores. Aí, todo mundo ficou sentado a partir daquele dia imitando ele. Não é esse tipo de imitação que a palavra de Deus está falando. Alguns imitam o tom de voz, né? Amados irmãos! Aí vai pregar, todo mundo imita igualzinho. E começa a usar a mesma roupa do pastor, a barba, o vocabulário nas orações, né? Oh, Pai! E começa a imitar igual o Celso ora, né? Tal. Não é isso. Isso não tem tanta importância. Os gestos durante o culto, né? Fica olhando lá, nosso Celso levanta a mão, então é assim que deve coisar, né? Não é. O que Paulo nos exorta é imitar algo muito mais profundo, é a maneira de viver, que ele descreve lá como exercer a cidadania, ou andar, é o andar. É interessante que a gente deve seguir os passos de Cristo, né? É o andar dele, a gente deve andar. É a vida. No original lá se refere a um comportamento ético e a conduta diária. Era isso que Paulo estava falando. Isso envolve aspectos práticos da vida, como o trabalho. Não foi o que Paulo falou aqui? O exemplo de como não era para viver como um encostado, dependendo dos outros. Como enfrentar as dificuldades, como os hebreus. Ó, os irmãos estão perdendo a cabeça. Como que vive quando está quase na hora de perder a cabeça? Vamos aprender com eles, a fé deles. Saber viver com abundância. O presbítero, rapaz, tá bem. Tá com dinheiro, tá? Vamos ver como é que ele vive com dinheiro para a gente aprender. O Senhor coloca até uns presbíteros bem abastados para a gente aprender. Como que vive quando eu estou com bastante dinheiro? Olho lá pro irmão lá, para os irmãos do passado, nossa, eles eram generosos, né? Olha, ele fez isso e tal.
Ele não se apoiava no dinheiro, ó. Aprender quando o dinheiro acaba. Aí o Senhor coloca também os presbíteros que não tem nada. Para a gente aprender como é que vive quando não tem nada. Quando chega a morte, como lidar com a esposa doente. Aí coloca um presbítero que tem a esposa doente. Para você ver como é que é, para você imitar a fé dele. A dedicação na oração e a leitura da palavra. Nossa, como será que o irmão lê a Bíblia, né? Como que ele faz? Nossa, ele tem crescido tanto, né? Ele abençoa a gente com a palavra de Deus, né? Como que ele faz? Como ele lê? Quanto tempo? Como que ele medita na palavra? Mas não, a gente não. Eu sou bom. Eu sou bom. Do meu jeitão aqui, vixi, eu sigo só Cristo. A praticar a generosidade, a desapegar-se das posses. Nossa, como que aquele irmão lá lida com as coisas que ele tem? Eu preciso aprender. Como que eu lido com as posses sabendo que vai haver ressurreição dos mortos? Como que eu cuido da minha família? Porque o presbítero, o líder, tem que ser um irmão, marido de uma só mulher. Para a gente aprender como é que é ser marido de uma só mulher. Eu estou usando o presbítero de exemplo porque é o mais comum, né? Mas o nosso exemplo não é só ele. Como educar os filhos? Eu cuido dos meus filhos do meu jeito. Os filhos são meus. Não. A gente deve aprender como cuidar dos filhos. Olha lá os seus líderes. Como que eles educam os filhos? Para a gente aprender. Como que ele convive no mundo? Quando ele está na roda do pessoalzinho do mundo? Para a gente aprender como é que faz. Como que ele se submete às autoridades civis? Ele fica descendo pau em todos os políticos que tem e tal, e vamos à revolução e tal. Ou ele se submete de acordo com o evangelho? Vamos aprender com ele como é que é. Como que cuida do corpo? Manda o brasa e deu o que der e não vou cuidar de nada da minha saúde, ou eu tenho que cuidar da minha saúde? Como é que faz? Vamos imitar o exemplo. Olha alguém que está vivendo como Cristo e aprende com ele. Como que eu devo servir a igreja e me dedicar? Olhe lá para o seu presbítero, vê como que ele vive, aprende com ele. Como que eu mantenho o meu fervor espiritual? Aprende lá a vida de oração, lá do seu irmão que pregou o evangelho para você. Eu e você não somos os bonzão. Como que eu vivo em castidade? Como que eu devo falar? Olha lá, aprende lá, para você não falar palavrão, para você não ter a boca suja. O seu líder vai te dar um exemplo bom para você seguir. Em resumo, é a forma de viver que reflete a fé que professamos com as palavras. Devemos imitar o Cristo que está vivendo no irmão. Não é imitar o irmão, é o Cristo que está vivendo no irmão. E que cuidados que a gente precisa ter? Vamos sair imitando todo mundo aí? Paulo falou que não, toma cuidado com quem que você está andando, quem que você está usando de exemplo. Primeiro, essa imitação apostólica, digamos assim, ela nunca deve ofuscar a nossa submissão direta a Cristo. O próprio Senhor falou assim, ó, em Mateus 23:10, nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é Cristo. Nós seguimos a Cristo, mas ele colocou exemplos para a gente seguir, pessoas aqui no nosso meio, homens.
Mas a nossa submissão e imitação a esses homens não é cega, porque nós seguimos a Cristo. Quando esse homem não está vivendo Cristo, a gente não imita ele. Essa imitação cega, sem discernimento, leva ao legalismo, especialmente quando os irmãos são pressionados a seguir um padrão de vida imposto por um líder. Eu não tomo café. Ninguém pode tomar mais café aqui na igreja. Todo mundo tem que seguir o meu exemplo, porque café não sei o que lá, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não é disso que a Bíblia está falando. Por outro lado, tem o risco da imitação seletiva, quando eu escolho só o Joãozinho ali para imitar. E aí promove as facções, como tinha lá em Corinto. Paulo escreveu para os filipenses que eles deviam imitar juntos, de forma unida, o exemplo dele e de todos os outros que viviam como ele. Não era só de um. Imita só a mim e não me imita os outros, não. Só eu. Não. Paulo falou, você deve me imitar e todos os que andam conforme eu ensinei para vocês. E o remédio para esses desvios é o retorno constante à palavra escrita, pela qual todos os modelos devem ser avaliados. A gente precisa verificar se esses modelos refletem a vida de cidadãos celestiais que amam a cruz de Cristo, que anseiam conhecer a Cristo nessa vida e na ressurreição dos mortos. Devemos imitar a fé daqueles que seguem os passos de Cristo,